A educação de Daniel e o sonho de Nabucodonosor, narrada em versos. Bem no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, o monarca de Judá, aconteceu algo ruim, pois um rei da Babilônia a Jerusalém pôs um fim. Este rei da Babilônia era Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, que de fato foi o fundador do Império Babilônio, o segundo e opressor. Pelos informes históricos, esse império recebeu outro nome bem famoso, conhecido como Caldeu, mas foi com Nabucodonosor que atingiu o seu apogeu. A própria Bíblia registra que foi Deus, o Criador, quem entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor, como também utensílios da casa de Deus, o Senhor. De posse desses objetos, levou os tais a Siná, e no templo de seu Deus veio ele os depositar, como despojo de guerra levados dali de Judá. Prisioneiros judeus de guerra levou também para Babilônia, porque aos seus inimigos não tratava com parcimônia, e assim muitos de Judá são levados sem cerimônia. Já estando na Babilônia, chamou o rei Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, e uma ordem lhe traz, para que entre os cativos escolhesse gente capaz. Pois dos filhos de Israel e da linhagem real, como também da nobreza, foram trazidos afinal, como presos de guerra, aquele império do mal. Disse o rei Aspenaz com bastante veemência que separasse os jovens que tivessem boa aparência, sem nenhum defeito físico e sábios em toda a ciência. Pois o rei queria apenas os que fossem capacitados, para que na língua e nas letras dos caldeus fossem ensinados, e assim está no palácio para que fossem consultados. E 3 anos então seria o tempo da formação dos jovens israelitas naquela ímpia nação, e ao fim dos quais teriam uma espécie de provão. E a alimentação dos jovens era farta e saborosa, pois a comida e o vinho parecia apetitosa, vindo da mesa real daquela nação famosa. Entre os jovens israelitas que cursaram a UNB, a Universidade Babilônica, para se instruírem no saber, a Bíblia traz os seus nomes para ninguém mais esquecer. O primeiro é Daniel, o segundo é Ananias, o terceiro é Misael e o quarto é Azarias, e todos eram de Judá nos idos daqueles dias. Mas o chefe dos eunucos, não gostando dos nomes hebreus, pôs nele então outros nomes, porém agora nomes caldeus, talvez apenas no intuito de fazê-lo esquecer de Deus. E assim a Daniel pôs o nome de Belsazar, e ao jovem Ananias, Sadraque veio lhe chamar, a Misael de Mesaque, porém outro ainda há. Chamou de Abednego o novo nome de Azarias, contudo os 4 jovens, tendo suas mentes sadias, isso não os abalou naqueles difíceis dias. E Daniel logo assentou no seu fiel coração que não se contaminaria com aquela alimentação que vinha da mesa do rei, servida na ocasião. Nem mesmo vinho real Daniel sequer provou, pois nos manjares do rei impureza neles achou. Então um sério problema de início já arrumou. Mas demonstrando humildade e elevada prudência, falou então Daniel com o que tinha incumbência de chefiar os eunucos com extrema competência. Pediu ele a Aspenaz que lhe desse a permissão para poder se abster daquela impura porção, servida à mesa do rei, o soberano da nação. Então graça e misericórdia o Senhor deu a Daniel diante do chefe dos eunucos, porque se manteve fiel, porém Aspenaz temeu ter um destino cruel. Porque temeu que o rei perceberia a diferença, a ver os seus rostos tristes quando fossem à sua presença. Por isso Aspenaz pensou ter a morte como sentença. Porém o bom Daniel, querendo isso resolver, procurou o dispenseiro para ter legumes a comer, e apenas como líquido lhe desse água a beber. E que ao término de 10 dias, fizesse ele a comparação, olhando para os seus rostos dos que comem da porção, do manjar da majestade que reina naquela nação. E logo com a proposta que Daniel levantou, o chefe da intendência com ele então concordou, e o grupo dos 4 jovens de vegetais se alimentou. Decorridos 10 dias, o tempo que foi proposto, Daniel e seus amigos destacaram-se logo de rosto, pois estavam mais saudáveis, não causando nenhum desgosto. Também estavam bem fortes em relação aos demais, aos outros de sua idade que não quiseram os vegetais, mas preferiram os manjares de carne de animais. Desta sorte o dispenseiro tirou a porção do manjar
de Daniel e seus amigos, mais legumes veio lhe dar, juntamente com a água que veio solicitar. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, como toda a inteligência na cultura do momento, e também em todas as letras, porque é Deus de provimento. E Daniel, além disso, recebeu outra porção, pois recebeu entendimento em todo tipo de visão, como enigmas de sonhos, para dar-lhes interpretação. E ao final dos 3 anos chegou o teste final, um momento tão aguardado ali no Paço Real, pois a prova era difícil e ainda por cima oral. Então todos os jovens foram levados à presença do rei Nabucodonosor, que sem nenhuma ofensa falou ali com todos eles e percebeu a diferença. Pois este rei, conversando com os 4 jovens judeus, não achou entre os sábios tais como estes de Deus, ou seja, a Daniel e aos 3 amigos seus. E assim Daniel, juntamente com Ananias, como também Misael e o fiel Azarias, passaram a servir o rei nos abençoados dias. Pois o rei lhe fez perguntas em toda a área de inteligência, como em toda matéria de profunda abrangência, e eles lhe responderam com a máxima sapiência. E o próprio Nabucodonosor logo então transmitiu que sábios como aqueles em seu reino nunca viu, pois sabiam 10 vezes mais que magos e astrólogos admitiu. Aqui encerra a história da educação de Daniel, servo que em corte pagã manteve-se íntegro e fiel, e que por fim foi aprovado por mercê do Deus do céu.